Bom, dando continuidade então aqui ao nosso estudo do nosso livro Desobsessão, nós tivemos no nosso último encontro o tema Atitude dos Médiuns, né? Vimos esses dois temas, e agora a gente entra no item número 44, que é o nosso tema, só um instantinho aqui, que fala sobre o mal-estar imprevisto do médium. Bom, André Luiz diz assim: sim, todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel, comumente, sofre perturbações em determinados implementos a meio da viagem. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir no médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Verificado o acidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente, quando o mal-estar não seja de molde a se lhe aconselhar o recolhimento imediato em casa. Bom, então aqui quando a gente fala sobre o mal-estar, né, ele é algo que pode surgir em decorrência de um desequilíbrio que vem acompanhando, né, o médium ou o trabalhador durante o dia e acaba depois culminando, né, durante a reunião mediúnica, como pode também ser ali uma consequência de um mal-estar provocado pelo contato do médium com espíritos ainda em desequilíbrio. Então as duas situações podem ocorrer, né, e isso acontece durante os trabalhos. Como André Luiz coloca para nós aqui, a melhor forma de tratar dessas questões é afastar, né, o médium do trabalho, já que ele não apresenta condições orgânicas e, consequentemente, também não apresenta condições psíquicas para desenvolver esse trabalho. Então ele é afastado do grupo naquele momento, ele fica ali próximo, né, recebendo ali as melhores vibrações, quando não necessário, né, ser encaminhado para casa ou mesmo ali para um atendimento hospitalar. Bom dia, Fabi. Então é uma situação que acontece. André Luiz aqui relata para nós, né, ele apresenta aqui como uma situação bastante possível de acontecer. Embora sempre tenhamos ali todas as precauções, né, todas as prevenções, em que o próprio dirigente do trabalho, no início, né, antes de começar o trabalho, faz ali, né, uma conversa com os trabalhadores para saber se todos estão em condições, qual exatamente é o estado físico, psíquico, emocional de todos também, porque muitas vezes você se apresenta fisicamente bem, mas em decorrência ali, né, das questões do dia a dia, traz ali aquela agitação, aquela angústia, aquela preocupação que pode interferir no trabalho. E aí então, embora o médium esteja presente no grupo, quando ele apresenta condições para isso, ele fica ali ausente das atividades em si, apenas participando ali no suporte, dando aquele apoio. No caso ali de uma situação um pouco mais complicada, ele é retirado então do círculo, do grupo, daquela equipe e fica ali próximo, né, sendo ali assistido pelo passe, ou mesmo ali até ausente, né, da reunião, participando de outras atividades, ou ainda sendo ali, né, indicado, né, que ele volte para casa para a sua recuperação. Faz parte então das questões do nosso dia a dia, como qualquer outra atividade. O doutor colocou, acontece assim, né, o próprio choque anímico uma vez me fez um enjoo forte e tive que sair da sala e receber passe, né? Então, como se não bastassem, né, as situações do cotidiano que o médium depois leva durante a reunião, já que é muito mais comum as reuniões mediúnicas acontecerem à noite, até por uma questão de viabilidade, de logística, né, para que os médiuns que trabalham, os colaboradores daquela reunião possam exercer seus compromissos durante o dia, suas atividades profissionais, né, acertar ali, né, a sua rotina, e depois à noite, então, é aquele momento mais tranquilo, quando pelo menos para a maioria dos colaboradores, é o momento mais viável para o desenvolvimento desse trabalho. Então, durante o dia, né, tudo pode acontecer, vem aquele desgaste natural. E quando o médium chega ali em boas condições,
pode acontecer esse contato com espíritos que trazem ali vibrações bastante desequilibradas, bastante baixas, né? E o médium acaba assimilando isso, e não é uma questão de o médium ter ali um bom desenvolvimento mediúnico ou não, é simplesmente ali aquela incompatibilidade fluídica que existe no momento do contato, podendo provocar um efeito nocivo no médium, fazendo com que ele então seja retirado do trabalho. Né? Retornei ao trabalho mediúnico, na tarefa mediúnica, mas não trabalhei mais, né? Fiquei na espera, sustentando. Né? Então é exatamente isso. Né? Então ficar ali próximo, dando ali o apoio, né, quando é possível. Se não é possível, então o médium acaba sendo ali depois convidado a sair da reunião, né, até que na próxima reunião ele volte restabelecido. Então é uma situação que faz parte da rotina do trabalho, como qualquer outro trabalho, num grupo de estudo, numa palestra e tudo mais. Né? A única questão ali é que no trabalho mediúnico, o fato de ter contato fluídico mais ostensivo com uma entidade que se apresenta ali em desequilíbrio, isso pode afetar o médium de uma forma mais direta. Então, André Luiz elencou para nós aqui essa situação que pode acontecer na rotina do trabalho. Bom, o próximo item aqui para nós são itens pequenos, mas que fazem parte, né, das orientações valiosas, né, para direcionar aqui, né, os trabalhos mediúnicos. No item número 45, nós temos aqui educação mediúnica. São 5 itens com esse tema, educação mediúnica. Bom dia, Masa. Então vamos a ele. Né? Algumas são tão objetivas, né, que são de 2 linhas apenas. Mas André Luiz traz para nós aqui em cada uma delas uma questão que deve ser observada com bastante cuidado. Então ele diz inicialmente: evite o médium as posições de desmazelo na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio, e controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e a enunciação de palavras torpes. Não ouvidem os medianeiros que o recinto empregado nos serviços da desobsessão é comparável à intimidade respeitável de um hospital. Bom, quando ele fala aqui sobre posições de desmazelo na acomodação, né, é a forma como ele se posiciona, como ele se posta junto ali à equipe. Então aqui André Luiz coloca, no caso da influência ou presença dos desencarnados em equilíbrio, né, mas de qualquer forma sempre mantendo ali aquela postura de sobriedade, de seriedade, de compromisso com o trabalho. Né, e isso quando sob influência ou diante de espíritos ali que se manifestam através de outros médiuns. Né? Então, é evitar aquela posição de desleixo, evitar aquela postura, né, de desinteresse pela tarefa. Então, é muito importante ali a seriedade. Porque, como acontece, André Luiz, no último item aqui, ele fala para nós que o recinto da desobsessão ele é comparável à intimidade respeitável de um hospital. Então, usando esse hospital como referência para nós, imagina você vai ser atendido e você encontra um médico, você encontra um enfermeiro, um técnico de enfermagem ali, né, se apresentando com desleixo, né, se apresentando ali sem aquela postura, sem o profissionalismo, sem o respeito pelo paciente. Então a mesma coisa acontece dentro do trabalho de desobsessão. Então ele começa por esse ponto. Primeiro, então, a postura diante dos espíritos, ou mesmo ali sob a influência dos espíritos. Né? Porque a gente lembra, né, que essa postura que ele coloca, posições de desmazelo, depende muito do espírito. Nós vamos encontrar espíritos ali que, por exemplo, procuram sempre, dependendo ali da natureza, né, com que ele se apresente, ele pode ser um espírito que quer, por exemplo, desmoralizar o trabalho, porque ele se acha, por exemplo, né, injustiçado, porque ele acha que a tarefa, quando se fala, por exemplo, como a gente já conversou, quando se fala, por exemplo, de Jesus, quando se fala sobre a ideia do perdão, quando se fala sobre os melhores valores, para muitos espíritos isso acaba sendo para ele ali quase que uma ofensa. Bom dia, André. Então, por isso, a sua postura visa exatamente trazer um desequilíbrio, trazer ali aquele clima para desmoralizar o trabalho que está sendo feito. Então, o espírito tem essa pretensão. O espírito pode fazer querer se apresentar dessa forma. Mas como foi colocado para nós aqui, né, a questão do médium
que ele tem responsabilidade de conduzir a forma como o espírito vai se manifestar. Portanto, o médium não é um fantoche, como André Luiz já colocou para nós. Ele tem que ter consciência de que ele tem que controlar o espírito, ele tem que demonstrar respeito pelo trabalho, respeito pelo próprio espírito também. Né? E aqui depois André Luiz reforça ainda sobre o controle das expressões verbais. Aquilo que o espírito vai dizer na sua comunicação, muitas vezes ele traz ali uma irritabilidade, ele pode trazer uma revolta, ele pode trazer ações naturais, né? Espíritos que vão trazer ali querem contar uma piada, por exemplo, trazer ali um clima mais cômico, porque faz parte da sua natureza, né? E ele pode então ali trazer expressões que provoquem essa desconcentração do grupo, ou mesmo, né, trazendo até ali uma preocupação, né, uma agressão para os componentes do trabalho. Então ele traz para nós ali o controle das expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores. E aí então frustrando a produção de gritos e a enunciação de palavras torpes. Então, mais uma vez aqui o médium, com toda a responsabilidade para poder conduzir a manifestação do espírito. Muito importante também ter essa consciência. Tem aquele que o médium fica com a cabeça arriada na mesa e quase não escuta nada. O orientador faz a sua colocação sem trazer irritabilidade ao espírito, o médium falando muito alto também. Então tem ali situações das mais variadas. E como foi colocado para nós aqui por André Luiz nos textos anteriores, ele fala para nós assim que pode acontecer de um espírito, pelo impulso que ele apresenta, pela agressividade que ele apresenta, fazer com que o médium, talvez ali por uma falta de concentração, ou até mesmo por uma incapacidade, ele não consiga conter determinado tipo de manifestação do espírito. Seja ali através de palavras, seja através de postura, seja através de gestuais. Né? Mas nesse caso, o que a gente vai observar é que o grupo em si não se escandalize com isso. Porque, na verdade, ali é uma expressão que faz parte do cotidiano. E o espírito, quando se manifesta assim, é porque está aí. Está assim nos seus valores, na sua natureza. Então, no momento em que o médium, vamos dizer entre aspas, deixa escapar determinada manifestação, isso acontece com muita naturalidade. O espírito é assim. E o médium, então, nesse caso, né, ele pode ser orientado ao final do trabalho para ficar mais atento a essa ou aquela circunstância, evitando que isso aconteça. Então é muito importante também o grupo todo ter essa conscientização. Porque se o espírito solta, por exemplo, ali um palavrão, solta uma piada, solta ali um comentário que seja jocoso, né, o grupo não valorizar esse tipo de manifestação, mas chamar a atenção do espírito para o propósito do trabalho e do porquê dele se encontrar ali presente naquela reunião. Então pode acontecer desde o espírito, por exemplo, bater na mesa, numa explosão emocional que ele tenha, arranhar a mesa, bater os pés, pode fazer ali gemidos, ele pode dar gritos, que pode acontecer também. Nesse momento, então, os próprios dirigentes vão ali controlando o espírito, vão orientando sobre a atenção, o cuidado que ele está recebendo naquele momento. Grunhidos, os mais variados sons e as mais variadas atitudes o espírito pode ter. Então, na verdade, os médiuns têm esse papel de fazer esse controle da situação para que o trabalho se mantenha absolutamente equilibrado. Então, essa orientação inicial que André Luiz apresenta para nós, chamando atenção, então, né, para os gritos, a anunciação de palavras torpes, mais a postura, mais gestos, né, como a gente comentou. Então, cabe ao médium ter esse cuidado e aos dirigentes também orientar a equipe, né, para evitar que essa situação aconteça e, se ela vier a acontecer, preparar o grupo para que isso, né, vai sempre trazendo aquele aperfeiçoamento. Lembrando, né, que, mais uma vez, como a gente já comentou, nas reuniões mediúnicas o que a gente vai encontrar são médiums em processo de desenvolvimento. Alguns grupos encontram, né, apresentam ali médiums prontos, médiums muito bem capacitados, médiums experientes, né, mas todo médium começa nesse trabalho em algum momento, né, da sua fase de desenvolvimento mediúnico. E muitas vezes ele aprende na prática algumas situações que não constam nos livros, como a gente já viu aqui. Nós estamos estudando aqui o livro Desobsessão,
E nos textos que nós vamos analisando, vai trazendo para nós ali diversas situações que podem acontecer. Até o médium estar na reunião mediúnica e ali então ele observar na prática como as coisas acontecem. Então aqui é muito fácil, por exemplo, dizer que o médium tem a responsabilidade de conter a manifestação do espírito. Até que ele está na reunião mediúnica e se é pego de surpresa com um espírito que traz um impulso muito forte que ele não está ali preparado para poder segurar naquele momento. Até que ele vai ganhando experiência, que ele vai ali adquirindo, né, habilidades para poder fazer com que o trabalho seja conduzido de uma forma tranquila. Só se aprende na prática e no estudo, né? São dois aprendizados, cada um no seu momento. É por isso que nós temos, então, né, o trabalho que é feito dentro do ambiente espírita é sempre aquele, né? O médium, ele começa com o estudo teórico, depois ele é levado, então, para o trabalho prático, onde ele vai, então, aplicando aquele conhecimento e também desenvolvendo, né, tendo ali a oportunidade de absorver novas experiências. Mas nós temos, por exemplo, em trabalhos feitos em outras religiões, onde a mediunidade acaba sendo válida, em que muitas pessoas que trazem a mediunidade ostensiva já começam de imediato a atuar durante as reuniões. E aí então que nós vamos encontrar, né, o médium que nem sempre tem a capacidade de controlar os impulsos do espírito. Ele é orientado ali, né, dentro daquelas práticas de dar passividade para que o espírito se manifeste, para que o espírito fale aquilo que ele precisa dizer, para que ele ouça também ali as orientações. Então cada grupo filosófico, cada grupo religioso tem uma forma de trabalhar. Dentro das práticas espíritas, nós temos então esse tipo de conduta. E é bastante interessante que a gente vai analisar que cada grupo tem ali a sua forma de trabalho de acordo com o seu objetivo. Então, muitas vezes a gente pensa, bom, o meu trabalho é melhor do que o trabalho do outro. Então, na verdade, nós estamos vendo práticas diferentes para alcançar o mesmo propósito. Então, ali cada um tem a sua virtude. Então, é importante a gente perceber também ali a forma como cada grupo trabalha. Bom, essa aqui é a primeira parte, então, da educação mediúnica. No número 2, André Luiz coloca aqui também no item 46, Educação Mediúnica 2. Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem ao ponto de derribar móveis ou quaisquer objetos, tumultuando o ambiente. Lembrem-se de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço para que se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que eles assistem. Então aqui fala também sobre o controle do médium para evitar exatamente essas explosões emocionais que alguns espíritos, né, ou muitos espíritos, acabam tendo, né, inclusive aqui nesse caso, fazendo, né, provocando toda essa agitação, tumultuando o ambiente. Né? Nós vemos ali médiuns, muitas vezes, que se deixam jogar no chão, ou que são jogados no chão, com espíritos ali que provocam esse tipo de cenário, esse tipo de efeito, né, causando ali uma grande preocupação, um grande medo, inclusive, para aqueles que são menos experientes. Então, novamente, se isso acontece, volta a conduzir o médium à cadeira, chama a sua atenção, né, para que ele vá gradualmente ali adquirindo o autocontrole para controlar aquela situação, inclusive com a aplicação de passes para acalmar o espírito e tudo mais. Né? Então, são também situações que acontecem. Posturas, palavras, sons, se jogar no chão. Nós vamos encontrar, né, Dudu, é importante a gente lembrar, espíritos muitas vezes que são bastante agressivos e que os médiuns, talvez ali por falta de atenção, ou mesmo por falta de capacidade, pelo fato de estar se desenvolvendo, ele não está preparado para aquela situação. Porque nunca se sabe quem é o espírito que vem. Por isso, então, a necessidade, né, de sempre de vigilância, sempre de atenção, sempre de harmonização, a concentração do grupo todo, para evitar que isso aconteça. Então, isso pode acontecer? Pode. Tanto é assim que André Luiz coloca que o médium não deve admitir o descontrole. Se não deve admitir o descontrole, é porque o descontrole pode acontecer. Até por uma questão de exclusão. Se pode acontecer, o que acontece se o médium não for capaz de conter o espírito? Ele vai provocar esse tipo de situação. Né?
Pois é, então, felizmente, então, o trabalho está bem desenvolvido, né? Mas a gente tem. Às vezes não se fala palavrão, mas quantas vezes nós encontramos os espíritos fazendo ameaças aos médiums, né? Dizendo ali que, né, no caso dos espíritos que se apresentam ali mais revoltosos, né? Estando ali contra a vontade, sendo podados, né? Das intenções que eles têm de vingança, de agressividade, de estar próximo de alguém que eles querem controlar. Então o espírito se apresenta naquele local e ele se vê naquele momento como um prisioneiro. Dependendo da sua natureza, essa prisão para ele, entre aspas, acaba sendo ali algo bastante revoltante, levando ao desequilíbrio. E aí naquela explosão de emoções, ele pode então fazer com que o médium não tenha capacidade de conter. Mas mais uma vez ali é aquela questão, conversando com a equipe, a confiança na capacidade dos trabalhadores, a confiança no amparo, no suporte que é dado pela equipe espiritual que faz parte desse trabalho. Então esse 46 aqui ele acaba sendo uma continuação daquilo que acontece, né? No Vale do Amanhecer ficam todos nos cubículos abertos, né, no galpão, todos misturados, mas tem um amparador para cada médium, né? Então são formas diferentes de trabalho, né? Então quando a gente fala em trabalho mediúnico, a gente tem, por exemplo, né, daqueles que são os mais conhecidos, né? Nós temos a própria doutrina espírita, temos ali a religião umbandista, temos o candomblé, temos também esses grupos que são espiritualistas, que fazem esse trabalho, né? Por exemplo, né, no Vale do Amanhecer, na Legião da Boa Vontade, em outros grupos também, que acontecem esses trabalhos efetivamente mediúnicos. E nós temos também, bom dia, embaixador, né, no caso, nas religiões, como a gente já viu, né, em tempos não muito distantes, né, na televisão mostrando aquelas reuniões onde grupos, né, de médiums, né, que não são reconhecidos como médiums, né, que acabam sendo ali envolvidos, influenciados por espíritos que são colocados ali na expressão de encostos, na expressão de demônios, seja como for. E aí então, quando a gente vê, né, esse tipo de situação acontecendo, né, quando os espíritos fazem com que os médiuns, né, se joguem no chão, se curvem, falam com aquela voz, né, sempre tétrica, para provocar aquele susto, fazem ameaças e tudo mais. São vários tipos de situações que vão acontecendo. Então cabe aos grupos mediúnicos o estudo, né, o aprimoramento do trabalho, o desenvolvimento técnico e também moral dos trabalhadores para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Exatamente para evitar que o ambiente da reunião de desobsessão da reunião mediúnica se transforme, né, em algo que provoque sempre aquela expectativa negativa aos trabalhadores. Então cabe sempre o aprimoramento. E todos esses exemplos que vão sendo mostrados, né, o uso de substâncias, por exemplo, que dentro da doutrina espírita não é admitido, mas no caso da Umbanda isso faz parte, né, inclusive das práticas que se tem. Então por que um grupo pode e o outro grupo não pode? Na verdade é uma questão de filosofia de trabalho. Mas todos os espíritos, então, um espírito vicioso que traz ali aquela dependência do álcool, traz aquela dependência, né, traz ali o tabagismo como sendo ali uma doença que o afeta também no plano espiritual, durante a reunião mediúnica ele vai querer se satisfazer com isso. Já que no dia a dia ele acaba também se beneficiando, se aproximando dos encarnados que cultivam esse mesmo vício, fazendo ali aquela troca fluídica, alimentando o espírito no seu vício. Durante uma reunião mediúnica, o espírito, muitas vezes, com até um certo atrevimento, ele deseja que isso aconteça. E aí então cabem aos trabalhadores orientá-los sobre o propósito do trabalho, mais uma vez, sem escândalos. Porque para aquele espírito, isso pode ser algo natural. No momento em que ele é repreendido, e não apenas esclarecido, a repreensão acaba provocando até um efeito negativo. Porque o espírito se fecha, então, sem dar vazão, ali, sem dar abertura para receber as orientações, para receber as instruções que vão beneficiá-lo. É uma questão, então, também, mais uma vez, de orientação ao grupo de filosofia de trabalho daquela instituição. O Brás colocou, né, eles lidam muito com no mundo afro-indígena, né? Eu apoio esse povo, né? Cada grupo tem ali a sua forma de trabalhar. Até mesmo, né, na forma como o espírito se apresenta, na sua identidade psíquica, digamos assim, na forma como ele se reconhece,
evitar ali as repreensões, mas orientá-lo, né, sobre ali a sua condição de espírito imortal, e mais do que isso, como é uma reunião de desobsessão, ele vai ser orientado do porquê ele está presente naquela reunião e qual é o objetivo ali, o que ele vai se beneficiar estando ali participando daquele trabalho. Então ali mais uma vez a gente vê várias e várias situações que vão acontecendo. Na questão 47, avançando um pouco mais, 47, Educação Mediúnica 3. Atitude positivamente desaconselhável é a de permitir que comunicantes e enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. Mais uma vez aqui pela própria exclusão, se é uma atitude positivamente desaconselhável permitir que eles então esbocem qualquer impulso de agressão, é porque o impulso de agressão acontece nas reuniões mediúnicas, dependendo do espírito que se manifesta. Se existe esse impulso de agressão, principalmente voltando para aquele comentário anterior naquela mensagem, trazendo para nós ali, o espírito muitas vezes ele é levado a essa reunião mediúnica contra a sua vontade. Eu inclusive separei aqui para nós uma das histórias, né, um dos relatos que foram apresentados naquele livro, né, o Doutrinação, Diálogos e Monólogos, para a gente poder ver uma situação assim, de espíritos que trazem esse impulso de agressividade. Então, atitude positivamente desaconselhável. Não apenas atitude positivamente desaconselhável, como deveria ser absolutamente contida. Porque esse impulso de agressão vai exatamente ali naquela relação entre o espírito que se manifesta, os espíritos que os conduzem a essa reunião e o diálogo que ele vai travar com o esclarecedor. Porque aí então, durante a conversa, dependendo da forma como a conversa se desenvolve, o espírito pode ser altamente agressivo. E nós vimos, só para a gente poder ilustrar, por exemplo, né, Brás? Nunca sabem como são conduzidos, né? Porque às vezes eles saem, né, daquela esfera mental em que eles se encontram e de uma hora para outra eles se apresentam naquela reunião. A gente viu, por exemplo, lá nos relatos de Kardec, naquela parte dos criminosos arrependidos, aquela passagem do assassino de Castanho da Rio. Quando ele, então, durante a psicografia, ele rasgava papel, ele quebrava lápis. Isso tudo porque ali, né, ele fazia tudo isso nesse impulso de tamanha agressividade, era um espírito que trazia ali um desequilíbrio muito profundo que durou durante muito tempo. Ele teve ali naquele período de quase 200 anos, em que ele estava naquela condição de revivendo ali o crime que ele cometeu, trazendo um desequilíbrio profundo, que durante a reunião mediúnica era exatamente a explosão emocional que surgia. E ali então, o médium conseguiu conter, uma médium, não me recordo, conseguiu conter o espírito, mas conseguiu conter relativamente. Porque o fato dele quebrar o lápis, o fato dele rasgar o papel e querer ali sair correndo daquele local, era o que ele sentia naquele momento e o que ele conseguiu fazer. Então nem sempre é possível fazer isso com toda facilidade, dependendo do espírito que se manifesta. É claro que as equipes espirituais vão conduzir espíritos que são ali compatíveis com o grupo que vai trabalhar. Não vai trazer um espírito altamente agressivo num grupo mediúnico que começa agora a desenvolver suas tarefas. Então existe todo esse cuidado, né, para que haja a possibilidade realmente de ajuda. Porque o espírito sendo conduzido para um lugar em que ele não pode ser contido, isso acaba provocando muito mais um efeito negativo do que positivo. Fortalece a ideia negativa do espírito e provoca um desequilíbrio na equipe que está desenvolvendo o trabalho. O doutor colocou há um tempo atrás, tinha médium que ficava com medo de receber o espírito obsessor e bloqueava a entrada dele. E outro médium acabava psicofonando por ele. E por um tempo esse médium foi recolocado a um outro grupo com novos para melhor orientação e assim retornar mais tarde sem aquele medo anterior. E esse é um processo bastante delicado, né, Dudu? Porque a gente vai lembrar, por exemplo, que você pegar um médium e você conduzi-lo para um grupo mais jovem, para que ele possa novamente recuperar ali, né, ou desenvolver-se melhor, ou ter um aprendizado melhor, isso pode ser, né, dado o orgulho humano que nós temos,
ser visto como um rebaixamento. Você foi tirado da equipe principal e você vai ser colocado naquela equipe de aprendizes, para depois você voltar. Então é algo que sim, né, faz parte daquelas habilidades, né, do dirigente dos trabalhos, como a gente já conversou. Ele tem que ser técnico, ter um bom conhecimento técnico sobre a tarefa, no que diz respeito principalmente aos princípios espíritas que regem esse tipo de trabalho. Ele tem que ser político para poder lidar com esses egos e levar as orientações ali devidas, né, para fazer tudo isso. E tem que ser um bom administrador também, para poder ali organizar a tarefa, para poder fazer com que cada indivíduo esteja ali no local certo para desenvolver o trabalho. Então são habilidades que os dirigentes precisam ter. Porque realmente há médiuns que precisam, né, desse recomeço, dessa retomada de orientações. Mas se isso for feito de modo equivocado, é mais ou menos o que acontece quando se pega o médium, por exemplo, que traz uma manifestação anímica. De você dizer para ele que aquilo que ele está fazendo é animismo, essa ideia do animismo é quase que uma desqualificação do médium. Porque aí da próxima vez, toda vez que ele for psicografar alguma coisa, toda vez que vier uma psicofonia, quando ele tiver as impressões da aproximação de um espírito que vai se manifestar, ele já se apresenta absolutamente inseguro, porque ele sabe que vai ser julgado pelo grupo. Então tudo isso faz parte dessa orientação. Vai ficar bloqueado, André. Né, Roland, bom dia. Então, ele vai ficar bloqueado porque é aquele trauma que se gere. E isso é constrangedor quando acontece num grupo, quando você tem colegas que fazem comentários, colegas que fazem apontamentos, que fazem parte do grupo. Quando você então vai participar de um trabalho e aquela pessoa está ali próxima, você fica absolutamente desconfortável ao lado dela. Então cabe aos dirigentes orientar bem o grupo sobre essas possibilidades que de fato podem acontecer. Fica, né, Fabi? Porque é a mesma coisa que acontece quando você está num ambiente de trabalho. Quando você tem ao lado um colega que te provoca, né, aquele mal-estar, que você preferia trabalhar ao lado de outra pessoa. Imaginemos numa situação tão sensível e tão delicada como essa, como é um trabalho mediúnico. Porque não apenas ali são as capacidades do próprio médium, mas também ali quais são os espíritos que vão se manifestar e que tipo de reação isso vai provocar no grupo. Mais uma vez ali cabe ao regente do trabalho fazer com que o trabalho aconteça de uma forma harmônica, de uma forma construtiva para todos, para que todos tenham consciência do seu papel naquele trabalho e compreender também as limitações e as virtudes de cada trabalhador. Então, estudando, por exemplo, como nós vimos, os relatos que Kardec registrava para nós, né, tanto no Livro dos Médiuns, como principalmente na Revista Espírita, mostrando que essas reações podem acontecer. Se ao lado de Kardec, que é considerado para nós ali o grande orientador desse trabalho médico, essas situações com esse médium inexperiente, então pode acontecer? Pode. Cabe à equipe estar preparada para lidar, para conter, e quando você não consegue conter, lidar ali com os efeitos morais que isso provoca no grupo. Certa vez o dirigente do Centro Espírita compareceu na reunião e o clima todo ficou tenso. Ele me disse no final que eu não teria mediunidade psicofônica. Por isso a minha dificuldade e que eu não deveria pensar nesse trabalho. Olha só. Né? Pois é. Ou seja, ele foi ali e lançou uma bomba sobre o grupo, né, desmoralizando a equipe. Né? Quando eu mudei de Centro Espírita e me convidaram para trabalhar na reunião de desobsessão, não sabia o que fazer. Né? Então isso realmente pode acontecer. Né? Aceitei porque se o trabalho chega, né? Pois é. Então, quer dizer, basta perceber que você começou a trabalhar dessa forma, o trabalho fluiu, né? E na verdade foi o dirigente que não coube, não conseguiu ali cumprir o seu papel de condutor do trabalho, né? Mas não sabia e pensava no que aquele dirigente disse anos atrás, né? Porque aquilo agora vai ficar remoendo, né, na sua mente. E toda vez que vier uma manifestação, você vai ficar pensando no que será que vão falar, será que eu estou certa, será que eu estou errada? E essa insegurança, essa semente que foi plantada, é uma semente bastante negativa. E o dirigente atual, apesar de sempre muito rígida, orientou-me com tanta compreensão e sempre sem julgamentos, e ali estamos, né? Assim que é bom, e tem que ser assim mesmo.
A maior ferramenta é o amor, né? Pois é, Brás, exatamente. Assim como um professor numa sala de aula, né? Quando ele desmoraliza um aluno chamando a atenção por um erro que ele cometeu diante da classe, aquele aluno já terá ali um bloqueio significativo para o seu desenvolvimento naquela matéria. Para a gente ver como seriedade não tem nada a ver com carinho e saber orientar, né? Pois é. Então, tem até a gente chegou a comentar sobre isso, aquele espírito chamado Alfredo, né, que se manifestava num grupo mediúnico daqui de São Paulo, e o Alamar Regis participava ou recebia as transcrições daquela reunião. Então o espírito, quando ele conversava com a equipe, ele era um espírito que fazia parte daquele centro espírita quando encarnado, né? E ele então se manifestava e via pessoas que eram familiares a ele no grupo. Então ele conversava de uma forma muito espontânea, não era uma reunião de desobsessão, era uma reunião mediúnica de comunicação simples, né, de comunicação comum. E aí então o espírito perguntava sobre o time de futebol para aquele amigo com quem ele convivia e tudo mais. E tinha ali um senhor que participava dessa reunião e que ele era muito rígido, ele repreendia o espírito, dizendo que ali não era lugar para ficar fazendo comentários que provocassem risos no grupo, que deixasse o grupo descontraído, que era um trabalho muito sério, que era um trabalho em nome de Jesus e tudo mais. E o espírito dizia, mas gente, eu estou conversando com vocês porque vocês são meus amigos. E essa naturalidade, essa espontaneidade, é exatamente pela forma como nós nos relacionávamos antes. E mesmo assim havia aquela repreensão, e inclusive ali, né, pelas transcrições que nós vimos anteriormente lá que eu li para vocês algumas, havia até um debate entre esse senhor que era ali, aquele dirigente antigo, né, e as pessoas novas, dizendo, não, nós gostamos muito da forma como o trabalho se desenvolve. Né? Então, mas não pode ser diferente, né, Dudu? A Fabi colocou ali em cima, né, a dirigente foi conversando, e um dia me jogou na fogueira mesmo, né, mas acreditou em mim, e aí eu também comecei a acreditar, isso é ótimo. Né, você sabe que aqui a minha mediunidade ficou mais livre do que no centro espírita, onde tive horas que eu queria receber e eu sustentando não podia dar por ordens da orientação, né? Aqui não. Estou mais livre, mais tranquilo quanto a isso. Eu acho que deve ser dessa forma, né? Assim como Kardec orientava das reuniões, nas reuniões familiares, nas reuniões onde se conversavam, né? Inclusive Kardec trazia até aqueles relatos, né, em que teve até aquele caso, né, daquele pai que desencarnou, e ele se apresentava quase que semanalmente lá na sua própria casa, e ele inclusive chamava a atenção dos filhos quando eles iam mal na escola. Quer dizer, é para ser uma conversa natural. Da mesma forma que você, por exemplo, imaginando o que acontece no hospital, aquele médico ele deve conversar seriamente com o paciente para exatamente ali entender as necessidades que ele tem, mas nem por isso tira o lado humano dele. Porque do contrário ele vai ser somente aquela pessoa mecânica, né? E a mediunidade acontece da mesma forma. Vamos em frente, vamos lá. Próximo item, então. Falávamos aqui, então, sobre os impulsos de agressão. 48. Me recordo, até estava lembrando esses dias, Dudu. Nós recebemos uma vez de um dos amigos do plano espiritual aquela mensagem que veio invertida, né? E eu comecei a ler, não entendi bem, achei que estava tudo trancado e tal. Aí vocês me chamaram a atenção que estava escrito inverso, e o espírito ficou constrangido, pediu desculpa e tudo mais, lembra? Então, quer dizer, não tem necessidade, né, dessa formalidade toda. Foi até engraçado, fui eu que comi bola, né? Pois é. A Fabi colocou, mas confesso que até hoje estranho um pouco, né? Antes eu conversava com a Ana e nem sabia seu nome, né? Agora todos vocês a conhecem, né? Pois é. Se tornou agora amiga pública, né, Fabi? Não é mais amiga privada. Vamos lá. Educação mediúnica, então. Pois é, amiga íntima nossa aqui agora. Ela e mais umas dúzias, né? O Braço colocou, um dia fui parar na porta da cadeia para impedir a prisão de uma pessoa obsediada, né? Então pode acontecer de fato, né, Braço? Tanto em hospitais como questões policiais.
Então isso gera bastante tumulto e muitas dúvidas também junto ao grupo. Pois é, daqui a pouco ela aparece por aqui, viu? Só ficar evocando o nome dela que ela chega. Educação mediúnica, vamos lá. Dever inabalável impedir que os manifestantes doentes subvertam a ordem com pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. Bom, já falamos sobre isso também, né? E aqui quando fala, por exemplo, pancadas e ruídos, me recordo de um caso de um espírito que era suicida e quando ele se manifestou, ele começou a arranhar a mesa, exatamente pelas dores, né, de que ele era tomado. O médium acabou também não conseguindo controlar esse impulso. E, mais uma vez, isso não é nada demais. Basta apenas ali que o médium comece a ser orientado, né, verbalmente, receba ali a fluidoterapia para poder se fortalecer e, ao mesmo tempo, também acalmar o espírito que se manifesta daquela forma. Então, nada de escândalos, nada de absurdos, apenas uma boa condução. Dudu colocou nisso que acho, né, interessante saber que temos amigos que estudam, nos escutam e já são amigos íntimos, né? Pois é, muito bacana. Acho que aqui é um centro virtual, onde nos reunimos sob o amparo e coordenação espiritual e presencial também, né? Mas para um trabalho específico, né, de fato. Aqui sempre bem acompanhados. E a última orientação aqui, 49, Educação Mediúnica 5, André Luiz traz assim para nós. Os médiuns psicofônicos evitem a todo custo, em qualquer período da reunião, vergar a cabeça sobre os braços. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia ensejo à fácil hipnose por parte de enfermos desencarnados. É a questão que nós vimos lá no primeiro item, na questão da postura do médium. Né? Então ele tem aquela postura, né, de seriedade, de compromisso, de responsabilidade com o trabalho. Às vezes vem ali aquele cansaço durante o dia, às vezes vem ali, né, pelo fato da liberação de fluidos, vinha aquela sonolência, e não raras vezes o médium quer, né, se deitar ali sobre a mesa, colocando os braços ali para poder apoiar a cabeça, né? Então, o que foi colocado por André Luiz é evitar que isso aconteça, exatamente porque isso favorece a influência espiritual. Então, o médium deve estar sempre bem concentrado. E se por acaso acontecer de, durante o desenvolvimento do trabalho, o médium não conseguir conter essa sonolência, conter ali esse desequilíbrio que ele apresenta naquele momento, ele pode ser convidado a se retirar da reunião. Não ser expulso da reunião, mas dizer para ele, olha, faz o seguinte, vai lá, lava o rosto, fica lá fora um pouco, porque você não está em condições de trabalhar hoje. Porque nunca se sabe, da mesma forma que nós vimos aqui no início. Voltando um pouquinho aqui no item número 45, que fala para nós aqui sobre... Não, anterior, 44. Mal-estar imprevisto do médium, esse mal-estar diz respeito, né, a um desequilíbrio orgânico ou psíquico que ele sofre, mas esse mal-estar poderia ser também substituído por essa grande sonolência. É algo que o médium precisa observar, se é algo que acontece pontualmente, se é algo que acontece como uma rotina, pelo fato dele vir cansado, aquela pessoa que acorda muito cedo para trabalhar, passa o dia ali desgastado, chega naquela reunião, naquela luz reduzida, naquele silêncio, naquele momento de prece, é muito natural que isso aconteça. Acontece isso em palestras, num ambiente onde tem um monte de gente, imagina numa sala reduzida com poucas pessoas. E aí, então, quando isso acontece, o dirigente deve novamente saber conduzir muito bem, chamando a atenção do médium para que ele fique numa postura diferente, para que ele fique mais atento àquilo que acontece, para somente, então, tomar ali alguma providência disciplinar, se for o caso. André colocou, né, tem uma dúvida, na hora em que o espírito desequilibrado e agressivo se apresenta, não tem o médium condições de bloquear o espírito ou avisar o esclarecedor que vai acontecer? E se o esclarecedor estiver inseguro, não vai ser o caos? Né? Pois é, André, isso aí são tudo situações que são imprevistas, né, que pode acontecer. Não, todos nós somos, né? Mas a gente vai analisando, né, analisando pelo bom senso na forma como o trabalho acontece.
Então pode acontecer, por exemplo, do médium ter ali, né, porque como Kardec lembra no livro dos médiuns, todo médium é, por princípio, sensitivo. Então, antes dele ser psicofônico, antes dele ser psicográfico, ser médium de cura, ele é sensitivo. Significa que quando o espírito se apresenta, dependendo do grau de sensibilidade que ele tem, ele já consegue identificar o espírito que vai trazer ali, né, a sua comunicação. E pode trazer ali, porque o espírito, quando ele traz essa agressividade, é como se nós pudéssemos ver entre os encarnados. Né? Em vez de você observar a agressividade da pessoa, você já consegue perceber quais são os sentimentos que elas trazem. Então são aqueles sentimentos desequilibrados, desordenados, aqueles sentimentos que estão prontos para explodir. E a pessoa não precisa dizer nada, não precisa falar nada, você percebe pelos sentimentos dela. No caso do médium, ele vai perceber esse espírito que chega. E aí então o médium, né, dentro ali da naturalidade com que o trabalho se desenvolve, ele vai comunicar ao dirigente sobre o que vai acontecer, que tem um espírito que vai trazer ali que vai se manifestar, que o espírito parece estar bastante agitado, bastante agressivo, e aí então toda a equipe começa então a aumentar ali o grau de sustentação, de vibração, os médiums passistas ficam ali à disposição, e o médium é orientado exatamente para conter esses impulsos. Então, são medidas, são contingências que vão sendo tomadas conforme a situação vai acontecendo. Pois é, mas esse bloqueio, se o espírito se apresenta ali para ser recebido, para ser orientado, esse bloqueio é muito mais insegurança do médium, né? Nesse caso. Aí cabe ao dirigente, tendo possibilidade, direcionar aquele espírito para outro médium, pedindo para que outro médium, então, fique concentrado, fique ali atento para que aquele espírito possa se manifestar. E aí aquele trabalho conjunto entre plano físico e plano espiritual. Mas se o caso pode acontecer, como a gente viu, de muitos médiums que são ali iniciantes, que começam a ter essas primeiras sensações e se sentem inseguros, né, o plano espiritual, claro, vai compreender. Mas é muito importante que o dirigente depois, que os dirigentes do trabalho, tomem providências para poder fazer com que o trabalho flua. Se aquele médium, como o Dudu colocou lá acima, se aquele médium não tem condições de participar daquele tipo de tarefa, ele é conduzido por um trabalho de iniciação, né, onde ele vai receber as orientações, vai ali também passar pelo próprio desenvolvimento mediúnico. E a gente vai lembrar que esse desenvolvimento mediúnico diz respeito ali ao trabalho que o médium faz para estudar teoricamente, começar a se estudar, para analisar quais são as suas impressões, quais são as suas ideias, quais são as suas sensações, de que forma que ele pode controlar tudo isso, para depois então ele voltar para essa equipe ou para essas equipes que fazem esse trabalho, né, efetivamente de assistência e não apenas um trabalho de desenvolvimento, né? Então pode acontecer sim, mas se o espírito não se manifestou naquele dia, ele vai ser conduzido para se manifestar num outro dia, né? A equipe espiritual sabe exatamente onde levar um espírito que realmente precisa de ajuda. A Fabi colocou, não precisa bloquear a manifestação, mas contê-la, para evitar excesso e tumultuar a reunião. Pois é, o que a Andréa colocou, Fabi, é se o médium estiver muito inseguro, estiver com muito medo e não quiser permitir a manifestação. Isso pode acontecer. Aí, num outro dia, o espírito vai ser conduzido, então, novamente no grupo, ou, nesse caso, vai ser conduzido para um outro grupo mediúnico. Né? Mas dentro das possibilidades, os médiuns, então, vão controlando os espíritos que se manifestam. Aliás, o médium precisa aprender a fazer isso, né? Porque ele é médium na reunião e fora dela. Né? Então é nesse caso que a gente coloca, né, nessas situações. Se não acontecer num dia, vai acontecer no outro. Dudu colocou aqui, né? Ah, tá vendo? A Cecília chegou. Foi só falar, né? Então, que a luz do nosso Pai esteja sempre presente. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Tenho estado sempre envolvido em muitos trabalhos no plano onde estou. E trabalho, né? E sei do compromisso realizado por essa turma tão rica em querer aprender sempre um pouco mais da nossa doutrina. E assim os dias passam e nós daqui, os estudantes que daqui aprendem com vocês e vocês com alguns deles, nossos amigos Serron e Nobre, dando uma estrutura melhor, para que cada um que queira deixar sua sabedoria
em forma de ensino e o aprendizado de cada um. Portanto, meu filho querido, o trabalho me chama, né? Mas eu estou sempre ligada ao que de forma bem pura e limpa são estudados e levados a mim. Tá. Que seja assim sempre, e estará sendo. Agradeço a nossa amiga mais nova da turma por tão ricas mensagens que são passadas ao grupo. Muitos aprendizados ainda virão, e assim a luz da nossa doutrina será mais espargida. E esse é o intuito desses estudos. Fiquem tranquilos, estarei sempre aqui que puder, sempre bem ligada ao que acontece nesse lindo grupo de estudos. Luz de Maria, luz de Jesus, luz do nosso maior Pai, abraços fraternos, graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Então está sempre presente com a gente aqui, né, Cecília? Um grande beijo nosso, um beijo profundo, sincero nosso aqui, toda a nossa gratidão, e principalmente aos nossos amigos guardiões ali, o nosso Serrão e Nobre, sempre presente com a gente. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o nosso, né, o nosso grupo que funciona assim, né, com toda essa espontaneidade, as coisas simplesmente acontecem, né, e graças à confiança que a gente tem no nosso amparo, as coisas podem acontecer livremente, né. Estamos atentos, mas sempre ali com o coração aberto. Muito bem, meus amigos, só para a gente finalizar, eu queria trazer para vocês aqui só uma mensagem, né? Eu comentei com vocês agora há pouco aqui sobre comunicações. Deixa eu ler rapidamente aqui então, para a gente poder ilustrar um pouquinho dessas reuniões mediúnicas. Então o título, mais uma vez, né, Doutrinação, Diálogos e Monólogos. Então o título aqui da comunicação é O Pacto. Diz assim para nós. Dificilmente se vê uma noite cearense sem estrelas. O Ceará parece ser um desses pedaços de terra privilegiado pela natureza, no que tange à luminosidade. A noite estava realmente azul. A prece inicial, que introduz o trabalho mediúnico, havia sido concluída. A porta entre os dois mundos estava aberta. O primeiro a passar por ela, trazido pelas mãos abnegadas dos bons espíritos, foi um jovem que perseguia tenazmente a alguém que já fora próspero nos negócios e que agora estava em petição de miséria. O jovem mostrava intenso desagrado, já que não viera através de um convite formal, mas constrangido por uma ordem irrecusável. Olha só aqui ilustrando aquilo que nós colocamos, né? Não adianta trazer-me para cá. Eu já disse que ele vai ter que cumprir a parte dele no trato. A que trato você se refere? A uma antiga dívida que ele tem conosco. O senhor mesmo, eu já o ouvi concordar com isso. Sabe que compromisso assumido deve ser compromisso cumprido. Às vezes falo isso referindo-me às nossas tarefas e compromissos. Há de se analisar o contexto de onde uma frase é empregada para não cair em contradições. Uma dívida é uma dívida, isso não muda, mesmo que ele tenha passado para esse lado. Você não gostaria de contar como essa dívida foi contraída? Nós éramos muito jovens, vivíamos à procura de emoções fortes. Não éramos diferentes desses jovens que hoje pulam de edifícios, apostam corridas, buscam droga. Um dia tivemos a infeliz ideia de querer ver a morte de perto. Cada um de nós dela se aproximaria de maneira diferente e, ao final, contaríamos aos outros nossas emoções. Escolhi o enforcamento. Quando o ar começasse a me faltar, ele deveria cortar a corda. Kleber preferiu cortar os pulsos, e Tarcísio optou pelo veneno. Esse covarde a quem perseguimos deveria colocar um torniquete no caso mais grave e chamar rapidamente um médico para os meus dois amigos. Ele escolheu a roleta russa. Mas, insensato que fomos, quando ele me viu estremecer, os pulsos do meu amigo sangrando e o veneno corroendo tudo por dentro do terceiro, retirou as balas do revólver e fingiu que atirava com a mesma carregada. Logo em seguida saiu correndo apavorado e nos deixou morrer à míngua,
sem nos proporcionar o socorro combinado. Hoje estamos de volta para exigir que ele cumpra a sua parte no trato. A miséria já ronda a sua porta. Breve ele vai considerar a vida uma desgraça e puxará o gatilho como havíamos combinado. Ocorre que enquanto o infeliz contava seu drama, fui sentindo enorme sufocação, culminando por gritar desesperado. Afrouxe esse nó, estou sem ar. Vamos, ajude-me. Ou será que você é igual a ele? Diante da dor, a única atitude digna é procurar aliviá-la, desde que o doente queira curar-se. Ele já sofrera o suficiente. Era apenas um jovem imaturo. Aplicamos passes em seu pescoço e endereçamos ao seu coração as mais sinceras vibrações de acolhimento. Ele foi declinando a cabeça até encostá-la na mesa, adormecendo. De imediato, o outro que o acompanhava pediu socorro para seus pulsos. Tomei suas mãos, as da médium, e improvisei atendimento, como se colocasse torniquetes logo acima dos ferimentos. Ele tinha a mesma opinião que o seu amigo. O covarde deveria cumprir a parte no pacto. Todavia estava cansado e vencido pelo sofrimento. Estivera, após o desencarne, longo tempo em região de intensa dor. Quando conseguiu liberdade e encontrou os amigos de infortúnio, planejaram cobrar a parte do pacto ainda não realizada. Iniciaram sua procura e, de repente, se viram de frente com o fujão. Não sabiam ainda que o pensamento firme e determinado leva o espírito para o cenário onde se encontram seus objetivos. Foi assim que reencontraram o ex-amigo, agora sob outra vestimenta. O complexo de culpa que ele abrigava, a necessidade inconsciente de autopunição, induzia-o, ao sair do corpo físico, a apresentar as mesmas características perispirituais da encarnação passada, quando se recusara na ordem extrema a prestar ajuda aos amigos. Você quer mesmo livrar-se desse pacto? Quero, mas sei que um pacto só é quebrado quando todos os envolvidos cumprem suas partes no trato. Tudo que eu quero é que ele se mate logo para que eu possa descansar. E se eu provar para você que esse pacto pode ser quebrado aqui? Você está querendo me enganar para livrar aquele a cara daquele covarde? Meu Deus, eu só tenho 18 anos. Existe uma maneira de quebrar esse pacto e vou mostrá-la. Está vendo esse livro à sua frente? É o Evangelho de Jesus. Tudo que você tem que fazer é se deixar levar pela prece que vamos fazer e ficar olhando para o livro. Se ele começar a brilhar e a luz ficar tão forte a ponto de não ser mais possível encará-la, é sinal que o pacto está quebrado. Ele concordou. Estava chorando muito, e o que eu mais queria era descanso para tantos anos de sofrimento. Iniciei a prece e a proporção que a desenvolvia, ele começou a agir como se algo lhe incomodasse a visão. Foi fazendo gestos discretos para culminar fechando os olhos com as mãos. Mesmo assim, a luz o atingia e o desnorteava. O que você está vendo? Luz, muita luz. As letras do livro estão luminosas. Saem do livro e atingem a minha visão, parecendo queimá-la. Pois agradeço a Deus pela sua libertação. O pacto acaba de ser quebrado. Ele acalmou-se após longo choro e adormeceu ciente de que estava livre daquela maldição. Na semana seguinte, nossos mentores trouxeram os outros 2 personagens desse drama, pois que não estavam ainda convencidos de que poderiam construir cada um deles a sua liberdade. Você mentiu para o meu amigo. Onde ele está? O velho Caolho é um cigano muito sábio. Ele afirmou que somente com a morte do covarde é que podemos sair desse sofrimento. Ele está errado. Uma pessoa só se liberta do sofrimento quando ela mesma decide. Quem faz grades para aprisionar-se é quem deve quebrá-las. Você acha que eu me delicio com meu sofrimento? Pensa mesmo que trago esse laço no pescoço porque gosto de sentir falta de ar? Não,
penso que você dá mais ouvido a esse velho cigano que a Deus. Por que não tenta o mesmo método que libertou seu amigo? Ele agora está em tratamento em nosso hospital e quer receber a sua visita. Você dá sua palavra que esse pacto pode ser quebrado aqui, sem a necessidade de que o covarde morra? Você tem minha palavra. Não estou aqui para mentir para os amigos, nem para fazer gracinha com a dor alheia. Então, vencido pelas amarguras, pelo vazio que a ausência da paz, de paz impõe aos corações humanos, ele também viu a luz do Evangelho brilhar como o sol no meio-dia. O outro personagem, a terceira vítima, da brincadeira inconsequente, estava acoplada a outra médium, sendo doutrinada simultaneamente. O resultado foi emocionante. Como a luz divina se espalha em todas as direções, doando-se para quem deseja receber, ambos se deixaram iluminar, adormecendo com os corações calcinados pela dor, mas pacificados pela luminosidade evangélica. O pacto estava quebrado, o mito da inviolabilidade, tão cultuado entre os espíritos ignorantes, estava morto. Pelo menos para aqueles espíritos. O mundo tem muitos caminhos. Cada viajante precisa saber que em qualquer diminuto espaço azulado ou trevoso de sua geografia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas apesar de ser o príncipe da paz, Jesus não exige pacto de fidelidade a quem não tem forças para segui-lo. Cada espírito aproxima-se dele, aos poucos, conforme sua vontade e inspiração, atraído por irresistível magnetismo. O chamado de Jesus é doce. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrareis repouso para vossas almas. Seu conselho é carregado de afeto. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Seu amor pela humildade é incontestável. Estarei convosco até a consumação dos séculos. A construção da paz é tarefa árdua e intransferível. Sejamos pedreiros desse grande edifício, na certeza de que se Deus é o grande arquiteto do universo, Jesus é o mestre de obras a quem ele entregou os destinos da Terra. Então aqui, a história que nós vimos agora, mais uma das tantas histórias interessantes que nós vamos aqui acompanhando no desenvolvimento de um trabalho de desobsessão. Estão vendo ali 3 jovens que acabaram cometendo um suicídio inconsciente, já que essa não era a intenção deles, e depois ali estavam buscando aquele quarto componente que acabou traindo a confiança deles quando a tarefa estava ali feita, quando o pacto tinha sido feito. Mas muito bem, é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje.